crianças, né, o departamento infantil até os juniores sairão agora, né, ao salão do lado, tá? Onde terão ali uma programação especial para vocês, né? Então, as crianças até os juniores. Adolescentes, então, aí para cima, permanecerão aqui na igreja para ouvir a palavra do Senhor. Eu gostaria de chamar o pastor, que ele... Vou dar um aviso. Mateus, está aí? Irmãos, estamos aí, né, comemorando nosso aniversário. E a nossa última programação será no dia 26, o nosso café da manhã de confraternização. Tá ok? Nós já temos falado, as inscrições para você participar, você tem que fazer a inscrição, tá ok? Não será aqui na igreja, como a gente faz todos os anos, vai ser lá no Salão dos Apaches, mas para a nossa organização você precisa fazer a sua inscrição. E o prazo para a inscrição termina já no dia 15, ou seja, acho que é quarta-feira, se eu não me engano. Então, procure hoje a Tânia ou o Mateus, faça a sua inscrição. Tem uma pequena taxa que você tem que pagar, eles se informam direitinho, mas você tem que fazer a sua inscrição. As vagas também são limitadas. Depois desse prazo, se nós já tivermos com a quantidade lá esgotada, não tem mais jeito. E também depois que nós também providenciarmos tudo, irmãos. Não dá para você chegar na véspera e falar, eu quero participar. Porque aí nós já organizamos tudo, então por isso que a gente está falando já há algumas semanas. Então faça a sua inscrição se você não fez ainda, ok? Está aí o aviso do pastor Marquinhos. Então, fazer a inscrição para poder participar do nosso café da manhã no último domingo do mês. Hoje pela manhã nós tivemos a pedalada, né, com Ibave Kids. Eu me aventurei, fui com eles, né? Mas foi muito legal, muito bom, né? E as crianças bem entrosadinhas, muito gostoso mesmo, quando a gente faz essa atividade com adolescentes, crianças, jovens. Aqueles que participaram viram que foi realmente muito gostoso. Nós estaremos a partir de amanhã numa semana de oração. Eu chamo semana de oração, mas são 5 dias. Nós vamos estar reunindo aqui todos os dias, às 7:45 da noite, estaremos aqui, começando amanhã, indo até na sexta-feira. Cada dia nós vamos ter um objetivo de oração específica. Por que estamos fazendo isso? É aniversário da igreja, são 113 anos, e eu acredito que a gente ora pouco. Então vamos gastar uma semana orando, né? Pelo menos vindo aqui para orar. Eu me lembro do pastor Zé Mário, ele tinha um hábito muito incomum de crentes. Ele saía todos os dias da sua casa, vinha de pé e chegava aqui à frente, ele ajoelhava, ele cantava, ele orava, ele ficava quase 1 hora fazendo isso todos os dias. Eu não faço isso, mas ele fazia. Então a gente tem que criar o hábito de orarmos, de buscarmos. Eu oro também, oro todos os dias. E tem também um bom tempo de oração, mas sair da minha casa, vir na igreja, não. Prefiro a comodidade da minha casa, ali eu estar orando. Mas era um hábito que ele tinha. Então, vir à casa de Deus para orar é muito bom. Então, não deixe de vir. À noite vamos estar reforçando. Eu não vou estar à noite, o pastor Luiz vai estar, que a Primeira Igreja Batista de Guaíra está fazendo aniversário também nessa data. Fui convidado para falar, não tive como recusar. Da afinidade que a gente tem com esses pastores de lá. Então eu estarei lá, mas o pastor Luiz vai estar aqui com o pastor Luizinho, pastor Marquinhos, na direção do culto da noite. Mas vamos estar reforçando à noite essa campanha, não é campanha, essa semana de oração. Pastor Luiz, vem à frente. Nós estamos recebendo neste final de semana o pastor Luizinho ali da Segunda Igreja Batista de Bebedouro, juntamente com a Marina e os filhos. E ontem ele trouxe uma mensagem falando sobre o Deus que fala, né? O Deus que falou no passado, o Deus que fala no presente através de Jesus. E Jesus é aquele que não somente fala, mas ele sustenta o universo, ele é o resplendor, ele é ele é a essência de Deus.
E foi o que ele falou ontem à noite, e vamos dar continuidade agora com a palavra do pastor Luiz. Vamos orar. Pai, nós entregamos diante da tua presença a vida do pastor Luiz, que esta manhã seja uma bênção aos nossos corações, que o Senhor possa usar o teu servo com autoridade, com poder, na unção do teu Espírito, para que tudo quanto ele falar venha de encontro, ó Deus, aquilo que precisamos ouvir. Que o Senhor possa nos impactar, nos exortar naquilo que for necessário. Portanto, o colocamos na tua presença e o abençoamos nesta manhã, em nome de Jesus. Bom dia, meus irmãos, a paz do Senhor a todos. Quero, nesta manhã, compartilhar com vocês um texto que está lá em Salmos, capítulo 29. Salmo 29, se você quiser abrir ou acessar a tua Bíblia. Um salmo que é conhecido de boa parte de nós pelas canções que foram compostas a partir desse texto, que tem praticamente 3 divisões. O Salmo 29, a gente pode dizer que tem 3 divisões. Uma delas fala sobre, a primeira parte, falando sobre uma espécie de homenagem que há lá no céu para a majestade que é o nosso Deus. A segunda parte fala sobre a voz de Deus, que é onde seguimos a linha de ontem à noite, de falar sobre a voz de Deus. E depois termina o salmo falando daquilo que acontece aqui na terra, a salvação que acontece na terra. E é muito legal esse salmo porque é algo que começa lá em cima, com a tributação de glória a Deus, e termina aqui na terra com a cura do Senhor para as nações, para o seu povo. E você que já abriu ou está aí vendo o texto, ele começa falando exatamente desta tributação. Versículos 1 e 2. Tributai ao Senhor, seres angelicais. Tributai glória e força ao Senhor. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Começa então com esses 2 versos, dizendo que algo deve ser dado ao Senhor, deve ser tributado a Ele. E observe, algumas versões traz, tributai ao Senhor, filhos de Deus. Alguém tem uma versão que fala isso? Filhos de Deus, isso. O que a gente entende, pela maneira como foi feita as traduções, o que possivelmente o autor queria dizer inicialmente é, não os filhos de Deus pensando em nós aqui na terra, mas os seres celestiais. A versão que eu uso aqui já fala isso, seres celestiais. Então é algo que acontece lá no céu, algo que acontece no céu e que a gente vê mais claramente quando a gente lê o livro de Apocalipse. Por exemplo, os 24 anciãos diante do trono, cantando, depositando ali as suas coroas em honra ao Senhor. E agora a gente olha aqui o salmista, de uma certa forma já que antevendo aquilo que vai acontecer, pensando para nós lá no futuro, mas já acontece hoje no céu, seres angelicais tributando ao Senhor, celebrando ao Senhor, dando a Ele toda a glória, toda a força, a glória que é devida ao seu nome. Então isso começa lá no céu. Mas sabe o que é interessante? Quando a gente vai para o Salmo 96, e se você quiser olhar o Salmo 96, os versículos 7 e 8, nós aqui da terra somos convidados também a tributar ao Senhor. Salmo 96, os versos 7 e 8, fala assim: tributai ao Senhor, aí sim nós, ó famílias dos povos, tributai glória e força ao Senhor. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, trazei ofertas e entrai nos seus átrios. Aquilo que começa no céu, que é algo que os seres angelicais fazem, nós aqui na terra também somos convidados a tributar ao Senhor, a oferecer tributo, honra, adoração, glórias ao nosso Deus. E nós fazemos isso de várias formas. Nós acabamos de cantar alguns cânticos, que é uma forma de demonstrarmos nossa adoração a Deus. Nós, quando oramos, nós estamos dedicando nossa adoração a Deus. E eu vou melhorar essa frase. Quando oramos da forma correta, nós estamos tributando ao Senhor glória e força. Porque às vezes as nossas orações é como se chegássemos diante de alguém que nos deve alguma coisa. Você já percebeu isso? Que muitas das nossas orações, a gente chega diante de Deus como se Ele nos devesse alguma coisa, e a gente chega então com a lista,
O Senhor deixou de fazer isso, o Senhor deixou de cumprir aquilo, o Senhor tem que fazer. E é assim que as pessoas às vezes chegam diante do Senhor. Mas não, tributar ao Senhor é chegar diante de um Deus que já me deu exatamente tudo. E além daquilo que eu pedi, eu mesmo pensei. E eu devo e chego diante dele para adorá-lo, porque ele já fez exatamente tudo por mim. Esta é uma oração de adoração, quando eu louvo ao Senhor. E claro, expresso para ele aquilo que gostaria que acontecesse, mas sendo grato a ele, porque se não acontecer, ele continua sendo Deus. Se não for exatamente como eu planejei, eu vou adorá-lo, porque o que ele planejou é melhor. Ele tem uma visão maior. Então, nós somos chamados a participar desta homenagem a Deus, juntamente com os seres celestiais. E haverá um dia em que nós não estaremos aqui na terra em adoração a Deus, mas estaremos lá no céu em adoração a Deus. E como diz textos antigos da Bíblia, oxalá chegue esse tempo. Tomara que esse tempo chegue logo. O texto então aqui começa tributando ao Senhor. Mas tributar por quê? Por causa da voz do Senhor. Se você está aí com a sua Bíblia aberta, você continua vendo o texto e você vai perceber que o texto agora, dos versos 3 até o 9, vai falar sobre a voz do Senhor. E o texto diz: ouve-se a voz do Senhor sobre as águas. O Deus da glória troveja. O Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Ele faz o Líbano saltar como um bezerro, e Sirion como um garrote selvagem. A voz do Senhor lança chamas de fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor derruba os carvalhos e desnuda as florestas. E no seu templo todos dizem glória. Esta é a voz do Senhor. Percebe que ele vai de uma forma bem detalhada falando sobre a voz do Senhor. E a palavra voz se repete 7 vezes nesses versos que nós lemos. A voz do Senhor, ela é como uma tempestade. A voz do Senhor, ela é poderosa. E para quem lembra um pouquinho da geografia lá de Israel, talvez vai se lembrar e perceber algumas coisas. Ele começa dizendo que a voz do Senhor troveja sobre as muitas águas. E a ideia é de uma tempestade que começa em alto mar. Então, se você está olhando o mapa de Israel de cima, você vai perceber que à esquerda tem o mar. Como que chama o mar que tem lá à esquerda? Mediterrâneo. Tem o mar Mediterrâneo. Essa voz do Senhor... E aqui lembra que o salmista é um poeta, então ele usa figuras poéticas para falar do poder da voz de Deus. A voz do Senhor é uma tempestade que começa lá em alto mar. E depois ela vem para qual região? Região do Líbano. Quebra os cedros do Líbano, que é a região norte de Israel. E desce um pouquinho mais, chegando ali na região de Sirion, que é o Monte Hermon. E vai até lá embaixo, no deserto de Cádiz, no sul. O que ele está tentando dizer? Que essa voz poderosa, essa voz que arrebenta com tudo, que faz o que quer, é a voz que atua de norte a sul, lá do alto mar até aqui embaixo. E lembra, para quem já ouviu falar dos cedros do Líbano, sabe que essa árvore é uma árvore extremamente resistente, que ela, sofrendo fortes ventos, ela chega até inclinar e a sua copa às vezes rela no chão, mas ela não se quebra. Mas a voz do Senhor, ela é extremamente poderosa, de tal forma que arrebenta com os cedros do Líbano. Lembra, nós falamos ontem à noite, que temos um Deus presente que fala com a gente, e Ele fala com esta voz extremamente poderosa, que não deixa passar nenhum espaço do nosso tempo ou da nossa geografia. De norte a sul o Senhor fala conosco. E é esta voz que eu e você precisamos ouvir.
mas o Salmo tem mais coisa, que a gente às vezes pode não perceber. O que o salmista está também fazendo é, de certa forma, usando de uma ironia. O Salmo tem uma ironia. Qual é a ironia? É que ele fala que a voz do Senhor troveja sobre as muitas águas. O que acontecia naqueles dias? Naqueles dias, o povo estava dividido entre adorar a Deus e adorar outros deuses, em especial o deus Baal. E na verdade Baal tem vários Baals, vamos assim dizer. Tem o Baal Setub, tem o Baal não sei o que, um monte de Baal. Mas o deus Baal, de uma forma geral, é o deus da tempestade, ou o deus das águas. Percebe a ironia do salmista? Se vocês estão colocando a confiança de vocês num Deus que é o Deus das águas, o Deus verdadeiro, a voz dele troveja sobre as muitas águas. A voz dele é superior à voz de Baal. Mais do que isso, se Baal é o Deus das águas, o pessoal costumava, que basicamente viviam da agricultura, eles oravam ou pediam para quem? As chuvas. Para quem? Para Baal. E aí vem Deus, cuja voz é como um trovão, uma grande tempestade, e arrebenta com o que lá na região norte do Líbano? Com os cedros. Aquilo que era mais forte, vamos chamar assim, na natureza, a voz do Senhor vai lá e arrebenta. De tal forma que mostra que esse Deus que nós cremos, que fala conosco, a sua voz é mais poderosa do que qualquer Deus que possa existir e que qualquer pessoa possa colocar a sua confiança nesse Deus. Sabe onde estava a maior concentração de servidores de Baal? No norte, onde hoje é o Líbano. Por isso que a voz do Senhor sai de sobre as muitas águas, fazendo lá a sua tempestade, e provoca estragos aonde? No norte, arrebentando com os cedros do Líbano, e claro, indo até o sul, agindo de maneira poderosa. O salmista só está tentando dizer para aquelas pessoas naquela época e também para nós, que o Deus que fala conosco tem uma voz extremamente poderosa. Lembra de Elias? Quem lembra de Elias? Elias combateu com quem? Teve aquela disputa lá com quem? Com os profetas de quem? De Baal. E qual foi a disputa? Bom, então amanhã a gente vai ver quem é o Deus poderoso. Vocês fazem o altar de vocês e eu vou fazer o meu aqui. O pessoal de Baal fez o altar, e eles começaram a clamar de cedo até mais ou menos meio-dia. Aconteceu alguma coisa? Nada aconteceu. E aí Elias dá até uma zombadinha. Será que o Deus de vocês está dormindo? Aí chega então a vez de Elias. O que Elias pede para fazer antes de orar a Deus? Jogar água. Aonde? Sobre o altar. O pessoal jogou. O que ele falou? Joga mais. O pessoal jogou. O que ele falou? Joga mais. Aquela vala que havia ao redor do altar encheu d'água. Estava tudo encharcado. O que Elias faz? Ora, e o que acontece? O que desce do céu? E faz o quê? A voz do Senhor despede chamas de fogo e acaba com o altar que está encharcado de água. Quem é o Deus das águas? Baal. Quem é que estava combatendo com Elias? Os profetas de Baal. É por isso que ele manda jogar água, porque ele está querendo mostrar que o Deus que ele crê, o Deus que fala com ele, é o Deus que acaba com qualquer Deus que possa existir. Letra minúscula. E ele está dizendo para essas pessoas: olha, esse Deus, ele é extremamente poderoso. Ele faz coisas que a gente não consegue entender. Até os versículos vão dizer que ele acaba com os cedros do Líbano. Ele faz o Líbano, os montes lá da região do Líbano saltar como bezerro, versículo 6. Depois ele vai falar a respeito de carvalhos que vão também ser desnudados. A floresta vai acabar. Tudo isso para dizer o que para mim e para você?
que nós temos um Deus que fala com a gente, e a voz desse Deus, ela é uma voz poderosíssima. A grande questão, meus irmãos, é, diante de um Deus como esse, cuja voz é poderosa, a quem eu tenho dado ouvidos? Quem eu mais ouço? Já soubemos, pela ministração de ontem, que para ouvir a voz de Deus, eu preciso ler a palavra. Eu preciso dedicar tempo para abrir a palavra, ler estas palavras, e é esta palavra que inunda o meu coração e o seu coração. Mas a gente sabe que a gente ouve mais influenciadores, temos alguns gurus que nós seguimos pessoas que estão aí propagando formas de agir para ter sucesso. Seguimos pessoas que dão ótimos conselhos na área de finanças, porque a gente quer alcançar o nosso 1 milhão. Seguimos um monte de pessoas. Agora a gente não precisa nem ler a Bíblia mais, porque eu digito lá na IA e ela dá o resumo para mim. Quem é que você tem ouvido? Talvez você não tenha dado ouvidos a um Deus qualquer, mas tem feito de qualquer coisa um Deus na tua vida, de tal forma que você não ouve a palavra de Deus, você não lê. Em resumo, sendo menos politicamente correto, muitos cristãos não gostam de ler a Bíblia. Um professor de escola bíblica da classe dos jovens de uma determinada igreja disse o seguinte para o seu pastor: pastor, não me peça para ler a Bíblia inteira, porque eu não vou ler a Bíblia inteira. Eu leio aquilo que me interessa, eu não vou ler a Bíblia inteira. E o pastor ficou estarrecido com isso. Como? Um professor de escola bíblica que vai ensinar jovens não quer ler a Bíblia? Isso beira ao absurdo. Mas ele não quer ler a Bíblia. Ele diz: não precisa nem insistir, eu não vou ler a Bíblia. Igual a este irmão, se é que é de fato irmão, há muitos cristãos nas nossas igrejas que têm perdido o hábito de ler as Escrituras Sagradas, que têm perdido o hábito de reservar um tempo de qualidade no seu dia para ler a Bíblia, meditar nas Escrituras, memorizar as Escrituras, praticar as Escrituras. Muitos cristãos ainda acreditam que existe na Bíblia aquele versículo que diz que Deus escreve certo por linhas tortas. E não tem. Mas muitos de nós acreditamos. Bom, enquanto a gente não lê, sabe o que nós estamos perdendo? Esta voz poderosa que age de norte a sul, que arrebenta com qualquer influenciador que exista, por mais inteligente que ele seja. Nada supera a palavra de Deus. Tive o privilégio de ter alguns professores que conheciam muito da palavra de Deus. Alguns conhecem, outros já faleceram. Fui aluno de Carlos Oswaldo, o pastor Zé Antônio foi aluno de Kesher, Shedd, Karl Lackler. Olha só. Quem? O Bright também foi professor. Eu tive professores maravilhosos, mas nenhum deles supera ler a palavra de Deus. E sabe por quê? Nós temos lá, pastor Zé Antônio, pastor Luiz, nós temos livros grossos de homens que escreveram coisas maravilhosas. Joia. Por que eles fizeram isso? Porque eles têm o Espírito Santo de Deus na vida deles, eles se dedicaram ao estudo e escreveram. Qual a diferença deles para conosco? Nenhuma. O mesmo Espírito que atua lá, atua aqui. Talvez Deus não vai me usar para escrever um compêndio teológico, mas vai me usar para influenciar a vida de pessoas. Ele vai agir na minha vida como age na vida daquelas pessoas. Dr. Shedd, por exemplo, o que nos impressionou na vida dele não foi apenas o conhecimento, mas a vida dele. Um homem de Deus, que a filha chegou a dizer o seguinte: eu acredito que meu pai é pecador, porque a Bíblia diz que ele é pecador. De tão sereno, tão manso que este homem era.
porque ele decidiu ser assim, genética. Não, a palavra de Deus o transformou. Carlos Oswaldo, que foi meu professor, também um excelente teólogo, orgulhoso, metido, ele dizia isso. Mas Deus, por meio da sua palavra, foi transformando a vida do Carlos Oswaldo. O que eu e você estamos perdendo quando decidimos, no nosso dia, investir o nosso tempo em séries, em joguinhos, em bate-papos, e não na leitura da palavra de Deus, estamos perdendo essa voz poderosa. Faça algo prático. Organize a tua agenda, ou reorganize a tua agenda. Se você precisar, acorde mais cedo. Alguns de nós rendemos melhor na parte da manhã. Acorda mais cedo. Coloca o teu relógio talvez 1h30 antes, para que você tenha ali de 45 minutos a 1 hora de leitura da Bíblia. Se proponha a ler a Bíblia toda durante o ano, ou quem sabe mais de uma vez durante o ano. Se organize para ter esse tempo de oração e leitura da palavra de Deus. Se você não rende bem de manhã, jogue isto para a noite, para a tarde. Se organize. Lembra de Geraldo Vandré? Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Se vira. Dá um jeito. Só pensa assim, é esta a voz. Se alguém te oferecesse de hoje para amanhã 1 milhão, para você vir às 7:45 orar aqui, você não viria? Por 1 milhão a gente faz qualquer coisa. Por 2 milhões fazemos um monte de coisa. Mas pode ter certeza, a voz do Senhor, ela é acima de todas estas coisas. E o Salmo termina. O Salmo termina dizendo, verso de número 10, o Senhor está entronizado sobre o quê? Sobre o dilúvio. O Senhor se assenta como rei para sempre. O Senhor dá força ao seu povo. O Senhor abençoa o seu povo com paz. A palavra dilúvio aparece aí. De novo, dilúvio foi água. E a única vez que fora de Gênesis acontece a palavra dilúvio é aqui. O Senhor, ele estava, seria a melhor tradução, estava assentado ou entronizado sobre o dilúvio. E aí depois vai continuar dizendo que o Senhor se assenta como rei aí no presente. O Senhor estava lá no dilúvio e ele se assenta como rei agora, cuidando do seu povo, dando forças ao seu povo, dando paz ao seu povo. O salmista termina dizendo o seguinte: toda aquela adoração que acontece no céu, a qual nós também somos convidados, acontece porque a voz do Senhor, ela é poderosa. E é esta voz que fala comigo e com você, em meio às nossas tempestades, em meio às nossas lutas, em meio aos dilúvios de problemas que nós passamos por este mundo. Então, assim como ele esteve cuidando e controlando na época do dilúvio, ele continua assentado como rei, cuidando do seu povo e dando paz. O que a gente almeja e oramos para que a gente consiga entender é que esse Deus que é presente na nossa vida, ele fala conosco. E fala não com qualquer voz, é a voz. E cabe a mim e a você darmos ouvidos a esta voz, sabendo que ele está no controle sempre de todas as coisas. Desde a época que aconteceu o dilúvio até hoje, ele continua assentado como rei, entronizado, cuidando de todas as coisas. Fazendo o quê? Dando forças a você, versículo de número 11. E é isso que a gente tem precisado. Eu preciso de força, Deus. Mas quem que dá força? A palavra de Deus. Me lembro de uma situação enquanto ainda era seminarista. Aconteceu algo e eu fiquei muito bravo com uma pessoa. E eu pensei assim, eu vou falar com essa pessoa, eu vou arrebentar com ela. Isso era à noite. Naquela época, não sou tão velho assim, mas não existia celular. Olha que incrível, né? Não faz tanto tempo assim, não existia celular. Então tinha que esperar até o outro dia, porque a pessoa estava um pouco distante e estava lá no seminário, não tinha como achar um celular, um telefone rápido, tinha que esperar o PABX do celular abrir, então tive que esperar até o outro dia. Mas antes de ir lá para o PABX, eu tinha o meu tempo devocional. E olha o texto que saiu lá no dia que eu estava fazendo a leitura bíblica,
na sua sequência: bom é para o homem aguardar a salvação do Senhor, e isto em silêncio. Eu estava prontinho para pegar o telefone e xingar a outra pessoa, mas o texto bíblico falou para eu aguardar em... Foi isso que eu guardei do texto: aguarde em silêncio. Eu sou pecador, você é pecador, o Shed foi um pecador, Carlos Oswaldo foi um pecador, Luiz Saião é um pecador, Hernandes Dias Lopes é um pecador. O que às vezes diferencia nós desses homens e mulheres é que boa parte deles levam mais a sério a vida de leitura da palavra de Deus. Não deixa passar um dia, se organiza, se lê. E o salmo termina, um salmo que fala tanto de tempestade, não sei se vocês perceberam, a voz do Senhor como tempestade, falou do dilúvio, a tempestade que arrebenta com os cedros do Líbano, né? Mas depois da tempestade vem o quê? Vem após, como que é o hino? Vem após negra noite, aurora matinal, fica o céu mais brilhante após o temporal. Depois de falar de tanta coisa agitada, o salmo termina que o Senhor abençoa o seu povo com paz. E é isso que nós vamos ter, se nos dedicarmos a ler a palavra de Deus. Ela vai acalmar o teu coração. Salmo 19, lembra dele? Dá uma olhadinha aí, volta algumas páginas. Também o Salmo 119. Mas o Salmo 19, a partir do verso 7, vai falar algumas coisas do que é a palavra de Deus. E podemos aplicar o que é a voz de Deus. A lei do Senhor, versículo 7, é perfeita e faz o quê? Restaura a alma. O testemunho do Senhor, ele é fiel e vai dar sabedoria às pessoas simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é limpo e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e inteiramente justos. São mais desejáveis do que o ouro. E aí a gente tem que perguntar para nós mesmos: será? Eu quero mais ouro ou mais a palavra de Deus? Sim, do que muito ouro puro, mais doces do que o mel que goteja dos favos. Será? Será que a gente não tem encontrado coisas mais agradáveis neste mundo, a ponto de deixar de lado a palavra de Deus? Que revertamos isto para a glória de Deus e no poder do Espírito Santo de Deus. Que olhemos para a palavra, entendendo que ela é a voz de Deus, que promove as transformações que precisam na minha vida, na tua vida, e acima de tudo, nos dá a paz. Vamos orar? Ó Deus, muito obrigado. Muito obrigado mesmo, porque a tua palavra é viva, ela é eficaz. Muito obrigado pela preservação da mesma. Ao longo dos anos, muitas pessoas tentaram acabar com a Bíblia, queimaram muitas e muitas vezes, mas o Senhor tem preservado e tem feito com que ela possa estar em nossas mãos. Oramos para que tudo que ouvimos nesta manhã possa ser um incentivo para não desprezarmos a tua palavra, mas buscarmos nela ouvir a tua voz. E em ouvirmos a tua voz, que sejamos obedientes, cumprindo aquilo que nela está, para a glória do teu nome. Muito obrigado, Senhor. No nome de Jesus oramos. Amém. Amém. Está aí a palavra do pastor Luiz. Na palavra de ontem, Deus fala através de Jesus. E na palavra de hoje, a voz de Deus é poderosa, né? E à noite tem mais. Pastor Luiz, falando do Shed um pouco. Dr. Russell Shedd foi meu professor de Bíblia na época que eu estudei. Passei um bom tempo com ele. E uma das coisas que eu aprendi do Dr. Shedd, e também daqueles que
tinham mais uma amizade mais ligada a ele, de frequentar a sua casa. E ele tinha o seguinte costume: ele morava próximo ali da Praça da Sé, em São Paulo. E todos os dias ele se levantava, fazia a sua devoção, orava, e aí ele ia lá para a Praça da Sé, no meio dos moradores de rua, e ali ele pregava a palavra de Deus. Um homem que era chamado para fazer convenções no mundo inteiro, no Brasil inteiro. De manhã ele ia para a Praça da Sé para evangelizar mendigos, moradores de rua. Realmente é uma simplicidade que eu nunca vi igual. As aulas do SHED, as aulas que nós participávamos, nós terminávamos quase sempre chorando, de ouvir a voz daquele homem falando, devido à vivência que ele tinha com o Senhor e com a palavra de Deus. Algo assim que eu estou compartilhando, já que o pastor Luiz mexeu nisso, né? Falando um pouco mais sobre a vida daquele homem. Ele morreu faz pouco tempo. Ele contraiu um câncer e algo também impressionante é que ele não quis fazer tratamento. A família insistindo, os amigos insistindo, ele disse: não, se Deus permitiu essa doença, eu vou morrer, porque eu quero ir para junto do Pai o mais rápido possível. E assim foi. Não demorou muito tempo e ele partiu. E deixou um legado. Para mim, nenhum teólogo no Brasil deixou o legado que o SHED deixou. Não houve, até hoje eu não sei de nenhum que tinha a cultura que ele tinha, a voz que ele tinha, a maneira como ele ministrava. Eu não conheci nenhum. Eu tive muitos professores bons e bons mesmos, mas igual ele eu nunca vi. Que Deus abençoe que esse legado que ele deixou, que a gente possa aproveitar. Tem muita coisa gravada do SHED na internet. De vez em quando eu baixo ali vídeos, áudios e fico ouvindo, porque foi uma das pessoas que eu muito admirei durante a minha vida de seminarista e também como pastor, usando os materiais que ele publicou, livros e tudo mais. Muitos livros foram publicados por ele, eu tenho vários na minha biblioteca e fiz questão de ler todos. Então, que Deus nos abençoe nesta manhã. E terminou um pouquinho mais cedo, o pastor Luiz é mais sucinto naquilo que fala, mas isso não significa falta de conteúdo, porque o conteúdo foi excelente, né? Que nós possamos aproveitar aquilo que ele disse na nossa vida como servos de Deus, como mulheres de Deus. Que Deus abençoe, tenha um bom domingo e até a noite.